No futebol, poucos lembram dos vices. Alguns até preferem nem rememorar amargas derrotas. Mas a verdade é que, muitas vezes, o vice-campeonato conta uma história tão ou até mais emocionante do que o título. Pode ser que simplesmente, em uma noite injusta, a bola puniu aquele que a ama e não a despreza. Por isso, hoje, vamos relembrar alguns dos maiores quase campeões da história do futebol mundial. Times e seleções que chegaram muito perto da glória, mas acabaram marcados pela dor da derrota. Lembrando, o futebol não é um esporte de justiça. Fala, galera que se liga no Bate-Bola com Cadu, eu sou o Cadu e hoje estarei aqui com esse tema que você viu aí mesmo, falando sobre os maiores quases da história do futebol mundial. Por aqui vamos relembrar seleções, clubes da Europa e até clubes da América do Sul, incluindo, lógico, brasileiros que ficaram no quase e amargaram derrotas com histórias simplesmente marcantes. Por isso eu vou pedir para você já chegar, você que é novo, se inscreva no canal, deixa o seu like. Estamos só começando o canal, esse é apenas o segundo vídeo nessa nova era do canal. Portanto, dá aquela fortalecida porque vem muito conteúdo bacana por aí. E para começar, vamos começar falando das seleções que ficaram no quase. Eu acho que quando se fala em seleções, e a primeira que vem à nossa cabeça, que ficou várias vezes com vice-campeonato, bateu na trave e até hoje não conquistou com a Copa do Mundo, é a Holanda. Conhecida como Laranja Mecânica nos anos 70, encantou o mundo com o seu futebol, porém no fim ficou mais para uma laranja azeda. A geração dos anos 70 revolucionou o futebol com o famoso futebol total, comandado por Johan Cruyff, um dos maiores jogadores da história. Foram duas finais seguidas de Copa do Mundo, em 74 e 78, e amargaram duas derrotas dolorosas, contra a Alemanha e contra a Argentina, enquanto a Holanda era super favorita. Em 2010, mais uma chance de ouro, uma nova geração surgia, mas a Espanha de Iniesta levou a taça na prorrogação. A laranja sempre encantou o mundo, mas nunca conseguiu provar o doce sabor do título mundial. E ainda vale lembrar que a seleção da Holanda fez uma bela participação na Copa de 2014 aqui no Brasil. Inclusive ficou em terceiro lugar, vencendo o Brasil pela disputa do terceiro lugar, né? 3-0. Mas parou novamente na semifinal nos pênaltis contra a Argentina, em 2014, e voltou a parar na Argentina em 2022, já pelas quartas de finais. Ou seja, dá para ver que a Argentina é um baita algoz dos holandeses. Agora vamos falar de duas seleções que são poucas citadas atualmente: a Hungria e a Tchecoslováquia. Hungria, a máquina que parou. A Hungria de 1954 é citada como uma das melhores seleções que não foram campeãs. Liderados por Puskás, ele mesmo, que hoje é homenageado como o gol mais bonito do ano, leva o seu nome, o prêmio Puskás, ele fez uma baita campanha. Os húngaros chegaram invictos à final contra a Alemanha. Eram 31 jogos sem perder. Mas naquele dia, em Berna, na Suíça, o improvável aconteceu. A Alemanha virou o jogo e chocou o mundo por 3-2. Ficou conhecido como o Milagre de Berna. A Hungria nunca mais voltou a esse patamar, mas aquela seleção ficou marcado como uma lenda do futebol. Tchecoslováquia. O nome é um pouco complicado, mas é conhecido como o Gigante Dividido. A Tchecoslováquia também conheceu o drama do quase. Foi vice em 1934, ainda na segunda edição de Copa do Mundo, e novamente foi vice em 1962, perdendo para o Brasil de Garrincha. Em 1976, finalmente levantou a Eurocopa, mas na Copa do Mundo o título nunca veio. Com o fim do país, o legado ficou dividido entre República Tcheca e Eslováquia, e a sensação é que aquela grande chance de ser campeã do mundo nunca mais voltou. Outra seleção que também vale citar é a Suécia, os anfitriões que ficaram sem a taça. Em 1958, o mundo conheceu o Rei Pelé, com apenas 17 anos. Mas para os suecos, aquele Mundial ficou como uma ferida. Jogando em casa, com a lendária geração, chegou à final, mas encontrou no Brasil um garoto de 17 anos, que marcou 2 gols e roubou a cena.
A Suécia ficou com o vice e até hoje é lembrada como um dos maiores anfitriões que pararam na trave. Bom, agora vamos trazer um pouco para a atualidade. Tem uma seleção que também está sendo marcada com a geração de superação e tudo mais, que é a Croácia. A Croácia disputou a sua primeira Copa do Mundo em 98 e logo já ficou com o terceiro lugar. Mas depois dali vem de campanhas boas, recentes na Copa do Mundo, como em 2018. Foi vice-campeã, perdeu para a França na final por 4-2, depois de uma campanha surpreendente na Rússia. E em 2022, eliminou nós, o Brasil, né? Triste a situação, aquele jogo que não é bom nem lembrar, mas acabou parando na semifinal também, perdendo para a Argentina. Portanto, a seleção croata é uma seleção que marcou uma época, marcou a geração recente, mas não garantiu nenhum título. Pelo menos, claro, até agora. Bom, para sair do assunto seleções, eu vou citar uma que conseguiu superar toda essa seca recentemente. E, infelizmente, que é a Argentina, os nossos hermanos. Desde a Copa de 1986, que eles venceram com aquele gol de mão do Maradona e tudo mais, eles ficaram numa seca tremenda. Foram 28 anos de seca, contando aí 6 vice-campeonatos. Final de Copa do Mundo em 1990, final de Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil, além de 4 vice-campeonatos na Copa América, perdendo 2 para o Brasil, 2004 e 2007. Portanto, essa seca chegou ao fim em 2021, numa Copa América disputada aqui no Brasil, que você lembra bem, a gente perdeu para eles na final, ressuscita a Argentina, eles vencem a Copa do Mundo, depois vencem uma outra Copa América e ainda venceram a finalíssima contra a Itália, bateu um recorde com a seleção pela primeira vez a ganhar 4 títulos seguidos. Aquela nossa seleção brasileira de 2021 ressuscitou os caras, né? Perdendo a final no Maracanã e tudo mais. Agora é aguentar. Muito bem, agora vamos falar dos clubes europeus que entraram nessa cilada dos vice-campeonatos. Bom, começando pela Juve, a Juventus, a rainha dos vices na Europa. A Juventus é uma das maiores potências da Itália e da Europa. Mas quando o assunto é Liga dos Campeões, eles carregam um peso enorme. São 7, isso mesmo, 7 finais perdidas. É o maior número da competição. E um detalhe, eles disputaram as finais 9 vezes. Então, de 9 vezes, perderam 7. Tá certo que foram derrotas para gigantes como Real Madrid, Barcelona, Milan. Sempre chega no forte, mas caindo no momento decisivo. Por isso a Juve ficou conhecida como a grande especialista em finais amargas. Outro clube que vive um drama é o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vive uma relação de amor e ódio com a Champions. Em 1974, ficou a segundos do título, mas o Bayern de Munique empatou no último lance e venceu na prorrogação do jogo de desempate. 40 anos depois, uma nova oportunidade. Em 2014, o drama se repetiu. Contra seu arquirrival, um pesadelo. Sérgio Ramos empatou nos acréscimos e o Real Madrid goleou na prorrogação. Em 2016, uma nova revanche, novamente contra o rival. O Atlético dessa vez perdeu nos pênaltis, novamente para o Real Madrid. 3 finais, 3 derrotas. E a sensação é de que o título sempre escapa no detalhe e até hoje nunca veio. Outra história curiosa é a do Benfica, o clube português. Muitos se falam da maldição de Guttmann. O Benfica já foi o grande clube de Portugal. Nos anos 60, com Eusébio, conquistou 2 Champions seguidas. Mas quando o técnico Bela Guttmann saiu, ele lançou a famosa maldição: sem mim, o Benfica nunca mais será campeão europeu. Desde então, foram 8 finais continentais perdidas, incluindo Champions e Europa League. Décadas depois, a maldição segue viva e o Benfica continua colecionando quases. Já que falamos dos espanhóis, vamos falar do Valência. O Valência foi quase bicampeão da virada do milênio. No início dos anos 2000, o Valência viveu seus anos de ouro. Chegou às 2 finais seguidas de Champions, em 2000 e 2001. Primeiro perdeu para o Real Madrid, depois contra o Bayern. Teve a chance nos pênaltis, mas não conseguiu se salvar. O sonho do título europeu se desfez e o Valência nunca mais voltou a uma final.
Muito bem, eu acho que vale a citação de alguns clubes históricos também que ficaram no quase. A Fiorentina, ainda nos anos 50, chegou a uma final de Champions, perdeu para o Real Madrid. A gente pode citar também a Roma, teve a sua chance, mas perdeu nos pênaltis contra o Liverpool. E um exemplo que é recente é o Arsenal. Em 2006, chegou à final, mas acabou perdendo para o Barcelona. Ainda nunca conquistou uma Champions. Fora o jejum que vive lá na Premier League, em busca de conquistar novamente um título. É tenso, é complicado, mas o sonho, claro que segue vivo. Curiosidade: os maiores vices de Champions são a Juventus, como a gente disse, com 7, o Bayern de Munique e o Benfica, ambos com 5. Mas o que mais surpreende mesmo é o Real Madrid. O Real Madrid tem 15 títulos e apenas 3 vices-campeonatos. Isso mesmo, o Real Madrid chegou à final 18 vezes e venceu 15. Uma prova de que finais também são sobre tradição. Agora vamos retornar ao nosso quintal, vamos falar dos clubes da América do Sul. Tem alguns exemplos que são inacreditáveis, começando pelo América de Cali da Colômbia, você vai se surpreender. América de Cali e a maldição da Libertadores. O América de Cali carrega uma das histórias mais dolorosas da Libertadores. Nos anos 80, o time chegou a 3 finais seguidas, isso mesmo, 1985, 1986 e 1987. Em todas perdeu. O drama marcou gerações de torcedores, que viveram o sonho continental escapar repetidas vezes. Até hoje, o América é lembrado como o time que mais se amaldiçoou na Libertadores. Tá certo que nenhum exemplo vai chegar perto do América de Cali. O próximo é o Cobreloa, do Chile, que chegou às finais da Libertadores de 81, perdeu para o Flamengo, 82, perdeu para o Boca, 2 finais seguidas, mas igual a América de Cali é uma maldição que não existe. Porém, tem um exemplo que é um time brasileiro que quase virou um herói, um time que poderia ter sido gigante e hoje amarga uma situação de crise. Você deve estar imaginando. Estou falando do São Caetano. O pequeno São Caetano surpreendeu o Brasil no início dos anos 2000. Foi vice do Brasileirão em 2000 e 2001. E em 2002 chegou à final da Libertadores contra o Olímpia. O time azulão, como era conhecido, encantava pela organização e pela força coletiva, mas perdeu nos pênaltis contra o Olímpia. O sonho acabou e o clube voltou ao anonimato. O São Caetano é lembrado como o quase-herói brasileiro. Mas você deve estar se perguntando, e hoje, por onde anda o São Caetano? Hoje o São Caetano está na 4ª divisão do Campeonato Paulista. Isso mesmo, na Série A4 do Campeonato Paulista. Que fazem? Dos ditos 12 clubes grandes do Brasil, se bem que isso é um pouco polêmico, o Botafogo tem uma sina, que é a sina da Copa do Brasil. O Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do país, acumula títulos como a Libertadores, que venceu recentemente, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Porém, ainda não venceu a Copa do Brasil. É dito como um dos 12 grandes, o único que ainda não venceu. Isso porque o São Paulo venceu pela primeira vez em 2023. Também não havia vencido. Porém, o Botafogo já chegou à final da competição. Em 1999, o Botafogo enfrentou o Juventude na grande final. Em um jogo marcado por 101 mil pessoas no Maracanã, o Botafogo ficou no 0-0 e já havia perdido no jogo de ida em Caxias do Sul por 2-1. Portanto, o Juventude se sagrou campeão e essa foi a única vez que o Botafogo chegou à final, ficando com o vice-campeonato. Para citar um caso de superação, para levantar um pouco a moral, é o Fluminense. O Fluminense tem um caso doloroso com a LDU. Perdeu a final da Sul-Americana em 2008 para a LDU. Logo em seguida, 2009, final da Libertadores para a LDU no Maracanã, nos pênaltis, com o Thiago Neves fazendo 3 gols na final, mesmo assim veio a derrota. O técnico, inclusive, era o Renato Gaúcho. Porém, em 2023, o Fluminense é campeão da Libertadores pela primeira vez, com o Fernando Diniz, e no ano seguinte tem a Recopa. Imagina com quem? Com a LDU. E aí acabou com o tabu, vencendo a LDU na Recopa e se tornando campeão em cima daqueles que a gente pode chamar de rivais, algoz, enfim, aquilo que o torcedor tinha um pouco de trauma. Agora, trazendo um pouco para o nosso campo do futebol brasileiro, se a gente for falar sobre exclusivamente o Brasileirão, desde 1959, onde foi o primeiro campeonato com o Bahia sendo campeão,
Até agora, nos anos 2025, onde esse vídeo é gravado, a equipe que mais tem vice-campeonatos é o Internacional, com 9, e não vence há um bom tempo o Campeonato Brasileiro. A mesma coisa é o Santos, que acumula 8 vice-campeonatos. São as duas equipes que mais acumulam vice. Já o Santos não vence o Brasileirão há mais de 20 anos. Bom, no futebol, ser campeão é o objetivo, mas muitas vezes quem não levanta a taça também conquista seu lugar na memória. De forma dolorosa, é verdade. Esses times e seleções provaram que o vice também pode ser eterno. Agora eu quero saber de você, deixa aí nos comentários. Qual foi o vice mais marcante da história? E se você lembra de algum outro, cite aí nos comentários. É claro que não dá para citar todos aqui no vídeo. Deixa uma menção honrosa um pouco triste para nós brasileiros, sobre aquele maracanaço final da Copa de 1950 que o Brasil infelizmente perdeu para o Uruguai. Foi um grande drama. É isso aí, galera. Deixa aí seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal. Gostou do vídeo? Divulga para os amigos, porque em breve terão mais conteúdos, claro, se vocês gostarem. Deixa aí também sua sugestão de vídeo. Valeu, tchau!